Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a modelo Tatiane Ribeiro e nessa maquiagem trouxe uma proposta de uma maquiagem embelezadora para realçar os traços da Tati. É um rosto bem harmonioso, mas quis realçar ainda mais a beleza dela, levantar o olhar. Deixei esse tutorial menos editado para vocês conseguirem ver mais os detalhes. Vou começar tonificando essa pele com o tônico anti-oleosidade da BioAge. Eu sempre uso dermocosmético e eu já vou falar o porquê. Os dermocosméticos possuem ativos farmacológicos em sua composição. Eles possuem ação mais profunda na pele. Eles têm efeito de médio a longo prazo, então eu consigo manter essa pele livre de oleosidade por muito mais horas em comparação a um cosmético comum, que é uma ação imediata, passageira. Agora já venho com a minha boa e velha esfoliação mecânica, onde eu utilizo água termal com a gaze. A gaze, por ser porosa, ela consegue fazer uma esfoliação bem suave, e a água termal, ela vem para acalmar essa pele nesse momento. Essa esfoliação, ela retira o resíduo de célula morta e ela consegue retirar até alguns cravinhos superficiais. Agora venho com fluido hidratante 3D nanotecnologia. É um hidratante de alta eficácia. Ele interage com as 3 dimensões da pele e possui função umectante. Promove também ação calmante e refrescante. Aqui eu apliquei com o pincel, mas poderia ter aplicado com as mãos e até borrifando diretamente na pele. E para finalizar a parte de hidratação, eu venho com a emulsão hidratante da Catherine Hill, que é um hidratante super fluido, fininho e que a pele consegue absorver rapidamente sem deixar aquela camada mais espessa de produto. Então eu vou aplicando ele com o pincel do Fiber pequeno e inclusive aplico na pálpebra móvel também. Agora estou usando o Pan Pot da MAC na cor Soft Ochre. Eu gosto de aplicar ele com um pincel kabuki, um kabuki bem macio. Esfumo muito bem o canto interno e externo dos olhos, para que na hora que eu aplique a base não venha dar marcação e fique mais fácil dar o acabamento dos olhos. Esse produto tem uma secagem boa e rápida, mas é importante pedir para a cliente ficar de olhos fechados após a aplicação do produto, para que ele seque bem lisinho, sem nenhuma marca, sem nenhuma linha. Na construção desse esfumado, eu comecei com uma nuance bem interessante para o contraste natural da Tati. Essa sombra é a Saddle da MAC. E eu apliquei ela em 2/3 do côncavo, suavizando bem essa sombra, trazendo ela em direção ao final da sobrancelha, para dar esse efeito levemente na diagonal. O foco dessa maquiagem é levantar o olhar e amenizar a assimetria da pálpebra móvel da Tati. O segundo tom tem exatamente o subtom da primeira sombra, só que agora com a intensidade um pouco mais baixa. Eu aplico esse tom abaixo do côncavo e somente o esfumado da borda que ultrapassa para a pálpebra fixa. O esfumado ele também é feito levemente na diagonal e logo após faço a aplicação de 2 sombras iluminadoras misturadas, a Giza e a Daya. Aplico com os dedos para conseguir uma intensidade maior do pigmento, uma intensidade maior de brilho. E eu esfumo com os dedos mesmo essa sombra nas sombras marrons aplicadas anteriormente. Essa sombra, ela ultrapassa um pouco o côncavo. Aqui usei a sombra Giza para fazer a iluminação do canto interno dos olhos. Como vocês podem observar, a Tati tem um dos olhos com uma pálpebra móvel sobreposta, né? Tem essa dobrinha nos olhos. Então, quanto mais esfumado, menos isso será aparente. Faço um traço marrom levemente na diagonal na raiz dos cílios. Eu sempre faço levemente na diagonal porque isso levanta demais o olhar. Eu sempre umedeço o lápis marrom em algum diluidor para ficar mais fácil de esfumar, e dessa forma só algumas passadinhas com o pincel eu já consigo um efeito esfumado muito leve nesse lápis. Então sempre eu diluo ele e aí eu venho com o terceiro tom, que é essa sombra da MAC, que é um mesmo subtom das 2 anteriores, e eu selo esse lápis e já esfumo unindo esses 3 tons, né? E como vocês podem ver, o movimento da minha mão é um esfumado na diagonal.
E sempre retorna com o pincel das sombras usadas anteriormente para dar um acabamento mais limpo, né, mais leve na maquiagem. Eu sempre falo que a maquiagem é uma construção, né? E nós só conseguimos ver o resultado no final. Mas antes de iniciar, nós temos que ter a noção do efeito que ela vai causar na sua cliente. Aqui eu usei os cílios H13 de cartela e eu utilizei só metade, né, para dar aquele efeito de canto, para levantar a parte do canto externo dos olhos. Utilizei só metade em cada olho, porque eu não queria um cílios exagerado, queria que ela tivesse uma beleza natural, né? Queria realmente embelezar a Tati, mas sem transformá-la, então eu optei por esses cílios. Eu acho que realçou muito bem a maquiagem, vocês vão ver no final, né? Como ficou bonito esse efeito de cílios nela. A limpeza abaixo dos olhos eu sempre faço com a emulsão hidratante da Catarina Rio. Aproveito e já hidrato a olheira, né? Ao mesmo tempo que eu consigo retirar algum resíduo que tenha caído abaixo dos olhos. E sempre para limpar, se necessário, segure o meio dos olhos, né? Para fazer aquele chanfrado, caso você queira um recorte na diagonal. A Tati, ela possui algumas sardinhas no rosto. Então, eu escolhi a base da Atelier Paris, que tem uma cobertura média alta, só que eu diluí ela com o silicone Mix Medium da Tempto. O silicone, né, o airbrush, ele foi criado por causa da necessidade do mercado, né? O mercado precisava de uma maquiagem em alta definição e uma leitura digital HD. Foi aí que surgiu as maquiagens em silicone, porque a usada anteriormente deixava as imperfeições em evidência. Você pode usar o silicone puro para cobrir uma camada da pele como primer ou uma base com silicone, porque aí você terá uma leitura digital, ele chapa a pele, dá textura, tem aquele efeito soft focus, efeito preenchedor e rebatedor de luz, pixeliza a pele, que é uma leitura digital manual com silicone. E o pincel que você escolhe para aplicação, ele também muda a cobertura e a intensidade dessa base. E eu sempre venho com a esponja para dar acabamento, né? E me certificando que não ficou nenhum ponto sem produto e sem ficar esfumado. Para fazer o contorno da pele, escolhi uma base da Atelier Paris, num tom bem mais escuro que a pele dela, e diluí com o Mix Medium da Tempto. O rosto da Tati já é harmonioso, mas eu vim com essa base mais escura, devolvendo as sombras para a pele. Fiz o contorno na testa, bem rente ao cabelo, abaixo do queixo e na mandíbula, nas maçãs do rosto e no nariz, muito bem esfumado. E como os dois produtos foram diluídos, deu uma textura bem fina e bem leve para a maquiagem. Lembrando que essa diluição com o Mix Medium deixa a base ainda mais resistente e mais à prova d'água e de lágrimas. Aqui o efeito bronzão foi feito com o marrom avermelhado, mas dependendo do contraste dessa cliente, o subtom dela, eu usaria o efeito frio com a profundidade do marrom acinzentado, tá? Tem diferença de quando você usa um e quando você usa outro. Inclusive, quero trazer um vídeo sobre isso, ou aqui no canal, ou no Instagram. Acho que vai ser bem interessante, porque é a dúvida de muitas pessoas, principalmente subtom de pele, cores de contornos, contrastes da pele. Eu acho que é bem interessante trazer um vídeo sobre isso. Sempre finalizo a trepidação dessa maquiagem com uma esponjinha. Para o blush, escolhi um fundo mais rosado, mais quente, da paleta Lip Rouge da Kryolan. Gente, eu amo paleta porque você consegue fazer misturas de tons, chegar naquele tom que você realmente gosta, que vai dar certo para aquela cliente, até porque tem várias opções lá para usar puro ou misturar, né? Esfumo bem com a esponjinha para que esse blush se funda no contorno, né? Feito na Tati. E para o nariz, escolhi um pincel de cerdas bem macias e eu esfumo muito bem esse produto, tá? Porque o nariz, eu acho que é a parte que aparece mais a marcação, porque é a parte central do rosto. Então, eu sempre deixo muito bem esfumado, quanto mais esfumado, melhor. E ainda vem com a esponjinha tirando qualquer marcação.
A Tati tá entre o fototipo 3 e o 4, um pouquinho mais pro 4, e nesse fototipo é muito comum a olheira ser um azul violetado. Por isso que eu estou utilizando novamente esse corretivo A3 da Catarina Hill, que é um amarelo laranja, porque eu não preciso fazer nem a neutralização, né? Eu já consigo fazer os pontos de iluminação e já deixar essa olheira neutralizada, sem ficar qualquer aparente ou qualquer vestígio dela. Eu sempre aplico com o pincel bem macio e eu vou esfumando para ficar lisa essa região, para não marcar linha de expressão. A Tati tem 39 anos, já tem algumas linhas finas de expressão e eu quero deixar essa pele lisinha, tá? Eu não preciso marcar. Por quê? Porque o corretivo, ele pode evidenciar muito essa região abaixo dos olhos, trazendo à tona, assim, linhas finas, fazendo com que elas pareçam linhas bem evidenciadas. Então, esfuma muito bem. Se necessário, pega um papel e vai retirando o excesso desse corretivo no papel enquanto você está esfumando, para o pincel não ficar carregado de produto também. Vem com o auxílio da esponja sempre que necessário e na hora de selar, sempre se certifique que não tem nenhum resíduo de produto nessa olheira, tá? Para que não ficou nenhum produto vincado. Aí sim você faça a selagem. Eu não venho com a esponja com muito produto carregado abaixo dos olhos. Eu sempre venho com o pincel esfumando esse pó, fazendo uma selagem, porque dessa forma eu consigo um efeito mais fino, né? Nessa região. E no restante do rosto, na Tati, eu optei por vir com um pincel de pó mesmo, empoando a pele, polindo, até porque depois o polimento mesmo do pó solto, eu faço com o pó compacto da MAC, né? Vocês sabem que eu sempre uso 2 pós em conjunto, tanto pó solto quanto pó compacto. Mas, vocês podem ver, ó, no início do vídeo para agora, como o olho levantou e não tem uma linhazinha marcando na maquiagem, tá? Ficou uma pele super durável, uma pele resistente, finíssima, não tá com aquela cara de máscara, aquela maquiagem pesada, carregada e muito bem sequinha, livre de oleosidade, uma maquiagem que vai durar por bastante tempo. Após a maquiagem, nós fizemos várias fotos. Ela tinha um evento em Maringá, um show, e ela usou a maquiagem depois no show, e a maquiagem durou muitas e muitas horas intacta. Então, é esse o resultado que a maquiagem profissional tem que trazer, tá? Para retocar o contorno, eu vim com aquela paleta da Anastasia, que vocês já estão cansados de saber que eu sou apaixonada, né? Vim com o pincel chanfrado, esfumando novamente a região de contorno. Esse produto, ele é mineral e ele é finíssimo, ele não vai pesar na pele, não vai carregar. O polimento com o pó da MAC, ele deixa aquele efeito de porcelana, mas a quantidade que eu coloco na pele é mínimo, né? Até porque eu nunca venho com ele com a esponja. Eu venho com um pincel mais fofo, né? Ou kabuki, ou pincel de pó mesmo, tá? E esse blush foi o mesmo usado no último tutorial, gente. Que aplicabilidade. É um blush da Ruby Rose, daquela linha Obsidian, o G02. Quero um desse da MAC, mas enquanto isso vou usando esse, eu gostei bastante. Quando a cliente não tem poros dilatados, eu gosto de usar blushes iluminadores para realçar as maçãs do rosto, né? E a paleta de iluminador que eu gosto também é a da Anastasia. Iluminador é algo que eu tenho vários e eu gosto de vários. Eu só não gosto de partícula muito grossa, sabe? Eu gosto de partículas mais finas para iluminador. E o mesmo da paleta, iluminei abaixo da sobrancelha também. Agora venho com um lápis marrom. Não passei lápis marrom na linha d'água, eu só fui esfumando na linha dos cílios mesmo. E depois vim com o pincel de esfumar pequenininho. Esfumei muito bem esse lápis para depois fazer a selagem dele com as 2 sombras marrons.
que eu usei no esfumado dos olhos, tá? Então, vim primeiro com a sombra da MAC, então eu sempre venho do escuro pro claro. Então, eu vim com a sombra da MAC e depois eu vim com a sombra Shadow para limpar a borda. A sombra mais clara, ela sempre serve como uma limpeza e para dar suavidade na borda do esfumado. E se concentra na junção do esfumado dos cílios inferior com o superior, para que não tenha divisão, para que não tenha marcação nessa região, para que fique bem harmonioso, sabe? Um aspecto bem bonito. E se precisar retornar também com qualquer outra sombra, retorna, volta com alguma delas. Aqui eu gostei do resultado, achei que deu aquele efeito na diagonal, mas sem pesar. Eu não sou muito fã daquele olho recortado, já fiz muito olho recortado na vida. Então, eu gosto de deixar o olho com efeito mais esfumado. Às vezes não dá, né? Mas sempre que possível eu gosto de deixar. Essa canetinha da MAC, que tem a ponta de 1 milímetro, eu usei ela porque eu queria engrossar a sobrancelha da Tati, só que eu queria que ficasse tão natural a ponto dela nem se incomodar de ter engrossado a sobrancelha dela. Por quê? Porque eu queria valorizar mais o ponto alto, tá? Eu sou designer de sobrancelha, fiz o curso de designer de sobrancelha lá em 2008, então faz muitos anos. Atendi muito designer de sobrancelha, fui micropigmentadora também por uns bons anos aí. Então, gente, sobrancelha realmente é uma paixão. Eu gosto de dedicar esse tempo para fazer um desenho harmonioso, para trazer leveza para a sobrancelha. Então, eu acho que a sobrancelha ela é capaz de realçar ou derrubar um olhar. Então, eu tenho o poder nas mãos, então eu vou realçar mesmo, né? Então, eu trabalho com as proporções, assim, que eu acho que se adequa bem para aquela cliente. É claro que quando é um atendimento, eu sempre vou comunicando e conversando com a cliente, né? Se ela não gosta de sobrancelha grossa, mesmo eu achando que ficaria bem melhor, eu não faço. Mas eu sempre mostro meu ponto de vista e o meu conhecimento para a cliente antes dela tomar uma decisão, né? E para finalizar essa sobrancelha, eu venho com um gelzinho de sobrancelhas da Essence. Venho com esse gelzinho só para pentear e deixar os pelinhos no lugar. Não gosto de apertar tanto esse produto para não dar aquele efeito de brow, sabe? Brow lamination, que fica aquela sobrancelha grudada na pele. Preciso comprar alguns gels com cor. Os meus estão bem no final assim, quero pegar alguns com os tons mais castanhos mesmo. Então, eu estou usando no momento esse incolor. O rímel à prova d'água. Aplico por todos os cílios para unir bem os cílios inferiores, os cílios da modelo com cílios postiços. E como esses cílios são cílios meieiro, né, que nós falamos, que é uma metade de um cílios. Então, na divisão dos cílios da modelo para os cílios postiço, nós temos que ter uma dedicação ali, para ir unindo bem, criando uma camada, tirando a divisão de um cílios para o outro, e vocês vão ver que é possível, mesmo quando a cliente não tem uma quantidade tão exagerada de cílios, fica bonito, ó. Vocês viram ali que ele diminuiu bem, né, aquela divisão que fica, né, de textura dos cílios dela para os cílios postiços. Então, é possível sim, tá? Os cílios inferiores também, gente, mesmo que a cliente tenha pouquinho, vai lá devagar, aplique, né? Porque quando nós vamos cílios postiço, embaixo liso, sem nada, fica meio desproporcional. E para finalizar, eu sempre venho com algum delineador. Esse da vez escolhido foi o Diva Amor, mas poderia ser um outro, ou até mesmo o lápis da Avon Mega Impact. Então, eu venho esfumando a raiz, né, para tampar aquela fitinha de silicone, porque esse é o de fita de silicone. Para tampar a fitinha de silicone e também tampar a colinha também, porque fica alguma tonalidade azul. A minha cola que eu uso é a Duo, então ela é mais azulada quando coloca nos cílios. Então, eu sempre tampo, dou esse acabamento, né, para ficar ainda mais bonito, né? Eu falo que a cliente vai fazer a luz, vai fazer algum procedimento. É um procedimento que ela vai usar por até meses, mas a maquiagem é algo que ela dura por
um dia, né? Então, assim, tem que ser algo realmente impecável. Tem que fazer valer esse investimento, sabe? E para finalizar aqui, eu estou aplicando o lápis Mega Impact na linha d'água superior, dando esse acabamento aí no canto interno, né? Para ficar mais bonito visualmente. Acho que dá um acabamento tão bonito. E aí é sempre utilizar voz de comando para cliente olhar para baixo, olhar para os lados, para ir desviando, né, do lápis. O batom, fiz uma mistura com 2 tons de batom. Eu queria algo jovial para ela, sabe? Um rosa meio pêssego, que não fosse tão fechado, mas que fosse no limite, porque mais aberto que isso não dá certo para contraste de pele dela. E eu cheguei nesse tom, achei que ficou muito bonito, vocês vão ver assim que eu finalizar o vídeo. A aplicação sempre do meio para as laterais, então eu sempre aplico do canto interno, do centro, e vou puxando do canto externo para o centro, né? E depois aplico no meio dos lábios, né? Fazendo aquele arco do cupido bem certinho e vou esfumando esse batom do canto externo dos lábios para o centro. Sempre uso meu dedo como apoio para não ter deslocamento de pele, né? Não borrar. E, se necessário, dá a volta na cliente, faz a parte da aplicação do batom pelo outro lado também é uma opção, né? Eu acho que o batom muito bem passado, ele deixa um acabamento lindo no lábio. Então, se dedique nessa hora para que fique um resultado assim, bem incrível para sua cliente. Gente, não tem nada pior do que você terminar a maquiagem, olhar no espelho e o batom estar torto. É triste, né? Então, olha, capricha bem. Aqui eu fiz o batom pela primeira vez sem qualquer edição para vocês verem mais ou menos o tempo que eu demoro e como eu faço, tá? Esse foi o resultado final da maquiagem. Estava ali abrindo os cachos da Tati. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de me seguir no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos e me seguir lá no Instagram, que é flaviooliveira.makeup. Aqui eu dei o espelho para Tati olhar, que ela não tinha visto ainda, né? E ela amou a maquiagem, fizemos muitas fotos depois. Eu achei que trouxe uma leveza e uma jovialidade, realçou tudo que ela tinha para realçar, disfarçou algumas características ali, como uma assimetria, mas o resultado final foi satisfatório. Eu amei o acabamento dessa pele, achei que ficou leve, trouxe uma iluminação pro rosto dela. E aí, me conta, gente, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa maquiagem. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.